saúde aos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra suas Bíblias lá em Mateus 27, o Senhor já está falando. Versículo 45. Tá aí, irmão. Eu vou falar aqui rapidamente uma coisa que a gente, quando faz seminário, eles falam, a gente aprende lá para que não se deve fazer, mas eu vou fazer por um motivo. A palavra, o ensinamento diz que a gente não deve falar as deficiências que você pode ter no ato da pregação. Quando você for pregar, você não fala em nenhuma coisa que você possa estar deficiente ou com dificuldade. Eu vou cometer essa gafe porque os irmãos sabem que eu operei a vista. E o que me aconteceu? Eu pensei, e eu estou usando o tablet, porque no tablet eu posso aumentar a letra, eu estou botando a minha explicação no tablet para mim poder ler. E eu, crente que botei a pregação no tablet, eu fui abrir ele aqui agora, a pregação não estava lá. Então, como a pregação é uma inspiração do Espírito Santo, eu creio que eu vou lembrar de quase toda, e o que eu lembrar é aquilo que Deus quer falar, e não o que eu preparei. Então, eu vou precisar, eu estou fazendo tudo isso porque eu vou precisar que os irmãos leiam comigo. Porque eu abri a minha Bíblia aqui, mas eu não consigo ler nada que está escrito aqui. Tá bom? Está embaçando hoje. Não estou que nem a vista, está embaçando hoje. Filha do irmão ainda menor, hein? 27. Amém, igreja? Todo mundo já achou? Glória a Deus. Mateus 27, 45 diz assim: todo mundo junto em um só pensamento? Amém? Amém. E desde a hora sexta houve trevas sobre toda a terra, e até a hora nona, e perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: isto é, por e alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebedeu-a em vinagre e, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto e abaixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Igreja? Glória a Deus. Aleluia. Então, irmão, poder sentar. Glória a Deus. Então, irmão, nós lemos aí uma palavra que fala sobre a morte de Jesus. E a gente sabe que foi muito falado aqui hoje a respeito, tá? De muitas coisas a respeito da obra que Jesus faz em minha e em sua vida, faz nas nossas vidas. E uma dessas obras, consequência dessas obras, foi tudo aquilo que aconteceu lá no Monte da Caveira, aonde Jesus estava sendo crucificado.
Eu quero deixar aqui para cada um de nós, para que nós possamos lembrar da palavra primícia. Tá bom? Porque essa palavra é importante para mim e para você. Nós não podemos esquecer, porque Paulo fala que Cristo é a primícia daqueles que dormem. Se Cristo é a primícia, então quem são os demais que virão depois? E é isso que nós vamos aqui falar um pouquinho nessa palavra de hoje. A palavra de hoje, ela fala a respeito de alguns sinais que aconteceram e foram acontecendo em decorrência da crucificação de Jesus. Muitos de nós lê essa palavra, passa por ela e não tem uma real percepção daquilo que ela fala para mim e fala para você. Um sinal de fé, de crença, que nós temos que crer naquele que ressuscitou. Cristo ressuscitou para mostrar para mim e para você que todo o poder da morte e que Ele tem todo o poder da vida está nas suas mãos. Então é essa fé que eu e você temos que buscar em Deus, aquele que tem todo o poder para fazer muito mais além daquilo que nós pensamos, que nós vemos, que chega ao nosso coração. É o que Deus, diz a palavra, tem preparado para mim e para você. Cristo, quando foi levado ali na crucificação, a palavra de Deus diz, que nós acabamos de ler, que alguns sinais vieram acontecendo em decorrência disso. E um dos primeiros sinais diz que na hora sexta tudo escureceu. Quando Cristo foi colocado no madeiro, o madeiro se levantou, houve trevas em todo lugar. As trevas para as pessoas do Antigo Testamento, as pessoas daquela época, significava pecado, significava ruína, significava trovoadas, coisas ruins. E a palavra diz que quando Cristo se levantou no madeiro, houve trevas sobre a terra, até a sua morte. O que significa então essas trevas? Essas trevas significa que Cristo estava abraçando o meu e o seu pecado. Glória a Deus, Pai. Mas eu ainda não existia naquela época. Mas a palavra diz que Deus já vinha intercedendo através de Jesus Cristo para todos aqueles que viriam a confiar e a crer na sua palavra. E quem hoje crer na sua palavra, se não são aqueles que estão aqui debaixo desse teto para ouvir a mensagem de Deus. Tudo isso, irmão, esse pecado veio para lavar o meu pecado e o seu pecado diante de Deus, porque a ninguém caberia tanto poder de sucumbir a essa ordem de Deus, senão Jesus Cristo, o homem. Então Deus, aleluia, Jesus Cristo ali no madeiro, levantado, aquelas trevas tudo cobrindo a toda a terra, estava significando para mim e para você que nossos pecados estavam sendo levados para Cristo. E a palavra de Deus diz que Cristo, recebendo o nosso pecado,
e o pecado de todos que estavam ali, ele falava, ele bramava: Deus, Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo é para todos aqueles que não têm a presença de Deus. O desamparo é para todos aqueles que não confiam na palavra de Deus. Porque a gente vê muitos por aí falando, né? Não, eu sou de Deus, eu sou filho de Deus. Mas a palavra de Deus diz que filho de Deus somente são aqueles que creem em Jesus Cristo. Aleluia. E você e eu que estamos aqui nessa noite, que cremos na palavra e cremos no Senhor Jesus, aleluia, creia que os seus pecados foram perdoados e que dele Deus não se lembra mais. Ah, Vai falando, Jesus. de vez em quando eu venho errando, mas se eu não caminho no pecado, é uma diferença caminhar e cometer um pecado. Caminhar no pecado, eu estou distante, a barreira está formada. Mas se eu porventura escorregar e cometer um pecado, a palavra de Deus diz que Jesus é o nosso advogado. É Ele com o seu sangue, Ele vem redimir a mim e a você, quando nós verdadeiramente nos arrependemos daquilo que possamos ter cometido. Então creia, irmão, o primeiro sinal foi esse. Cristo estava falando para mim, para você e para todos aqueles que estavam ali naquele momento: os seus pecados eu não me lembro mais. Não deixe que o diabo fique apontando o dedo por seus pecados passados, mas lembre do que Cristo fez por você e por mim lá na cruz do Calvário. O segundo diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Você pensa que muitas vezes assim: para mim posso de não haver mais oportunidade, para mim não tem mais jeito. Você conhece quem sou eu? A palavra de Deus diz: Jesus te conhece muito bem. Ele sabe que cada um de nós fez e continua fazendo. Mas quando eu entrego a minha vida a Ele, aquilo que é difícil para mim, eu entrego na mão dEle. Ele é poderoso para destruir todas essas barreiras e impedimentos na sua vida. O véu, irmão, segundo estudiosos, diz que eram de tecidos trançados. E nessa trama desses tecidos, aquele véu que separava o santo dos santos do lugar santo, ele tinha de 5 a 10 centímetros de espessura. Agora me diga, você é capaz de rasgar um tecido dessa grossura? Homem nenhum tem essa força. Mas a palavra diz que o véu se rasgou de cima para baixo. Aquilo que é impossível para o homem, Deus faz. O véu rasgou. O que representa para mim e para você nessa noite esse véu rasgado? A oportunidade que nós temos de entrar na presença do Senhor. Deus nos dá todo dia, desde que
quando acordamos até a hora de dormir, e Ele ainda trabalha quando você está dormindo, irmão. Me dá toda a oportunidade de entrarmos na sua presença. O véu rasgou. Naquela época, do véu para dentro, só uma pessoa podia entrar, o sumo sacerdote. Ele só podia entrar uma vez por ano. E tinha que fazer muitos rituais até chegar a entrar lá ali no Santo dos Santos. Mas Jesus, na cruz do Calvário, Ele rasgou esse véu de cima a baixo, para que hoje eu e você tenhamos ousadia de entrar pela presença de Deus. Tenha ousadia, irmão, porque as cartas de Paulo falam isso, que tenhamos ousadia para entrar na presença de Deus. Deus hoje Ele está de braço aberto para todos aqueles que querem se chegar a Ele. Vinde a mim. Ele nos chama. Muitas vezes a gente fala assim: Senhor, se tu fizer, se tu vir e for comigo, aí eu vou. Não, irmão. Isso é pensamento errado. A palavra de Deus diz que nós primeiramente temos que ir a Ele, porque é Ele que tem todo o poder. A gente muitas vezes louva aqui: se Deus fizer, é Deus; se não fizer, também é Deus. Não é? Se Ele fizer para mim, Ele é Deus; se não fizer, Ele também continua sendo Deus. Agora se eu não entrar com ousadia, eu não tenho a presença de Deus. Mas se eu entrar com ousadia, oh aleluia, diabo, sai correndo, porque eu estou pegando fogo. A presença de Deus está na minha vida. Glória a Deus, Pai. Está na sua vida, meu. Deus tem planos para mim e para você. E esses planos são planos tremendos e grandes. Então entremos com ousadia na presença de Deus. Porque orar não é perca de tempo. Mas eu não sei falar muita coisa, não sei. Irmão, para falar com Deus, você não precisa ficar falando aquelas palavras bonitas, não. Fala o que vem no seu coração. E mesmo que muitas vezes esteja sem nexo, sem entendimento humano, o Espírito Santo diz que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aleluia, nos ajudando para que Deus venha entender aquilo que o nosso coração tem a pedir. Então, irmão, esses sinais são alguns sinais maravilhosos. Mas terminou aí? Não termina. A palavra diz que a terra tremeu. As irmãs até louvaram, né? A terra tremeu. As rochas se fenderam. O inferno foi abalado. Quando Jesus falou: eis que eu te entrego o meu Espírito, a vitória está declarada. Aleluia. Era Jesus bramando bem alto: venci, agora a minha igreja é vencedora. Todos aqueles que vêm a mim e caminham comigo, esses são mais do que vencedores. O que significa esse terremoto, irmão? São todas as cadeias que nos cercam sendo dissipadas. A gente aprende muito a ouvir a palavra, né? O maligno não nos toca.
O poder das trevas não tem mais poder sobre aquele que está em Cristo Jesus. Mas eu entendo o porquê que isso acontece comigo, irmão. Foi a vitória que Cristo conquistou ali na cruz do Calvário, quando Ele deu o brado de vitória. A vitória é sua, meu irmão. Não porque você tem força, não porque você é fraco, mas porque Cristo Jesus está em sua vida. Então creia que todos os alicerces que possam querer te cercar, em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. A vitória é sua e está nas suas mãos. O inferno não pode mais nos prender. E melhor ainda, irmão, a morte agora está na mão daquele grande eu sou. Viu o que segue o próximo sinal? Diz a palavra de Deus que os santos, após a ressurreição de Jesus, os santos foram ressuscitados e caminharam por Jerusalém, e muitos que ali habitavam o viram. Então havia muitos santos que ressuscitaram na época em que Jesus ressuscitou. E agora, irmão, Paulo fala isso, como eu falei no início, isso é primícia, porque toda a palavra de Deus, a maior explicação que tem é as simbologias que existem no meio judaico. E essa primícia significa plantação. E dentro de uma plantação, o povo judeu tinha uma promessa de Deus, a promessa das primícias. O que era a promessa das primícias? Era quando o homem plantava alguma coisa, quando os frutos da terra começavam a sobressair, ele ia lá na sua plantação, pegava uma braçada e pegava a primícia da sua terra. Pegando essa primícia, ele levava e apresentava aos sacerdotes. Porque esse ritual era necessário? Era mostrando que ele não podia tirar tudo, irmão. Era só uma abraçada, não podia mexer ainda na plantação. Ele pegava aquela abraçada, levava ao sacerdote e apresentava. Era representando a primícia da colheita. O que isso significa para mim e para você? Significa, irmão, que a primícia já foi recolhida em Cristo Jesus. Glória a Deus. Mas a plantação ainda está lá. Glória a Deus. Aquele pouco que eu levei simbolizava que Deus está preparando algo muito maior e mais tremendo para aqueles que estão atrás e que ficaram. Quem são esses que ficaram? É o restante da plantação. Aí sim que seria recolhido todo o processo daquelas plantações. Nessa simbologia toda, o que representa essa plantação? Irmão, Cristo já ascendeu como as primícias. E tem uma promessa para mim e para você. Que nós, a cada um, desde o tempo de Cristo até hoje, eu não sei até quando vai, Cristo está preparando a sua grande colheita. Você representa uma colheita da parte de Deus. Quando chegar aquele grande dia, Deus vai te recolher. Ah, proibido, isso quer dizer que eu vou morrer? Talvez você, quando Cristo vir recolher, você pode até já ter ido para o cemitério.
Mas aí eu não vou participar. Vai participar, porque o próprio Paulo fala que nós, os que estivermos vivos, não precederemos aqueles que dormem. Eles ressuscitarão e junto de nós seremos transformados e levados à presença de Deus. Irmão, ninguém, nem os que dormem, nem nós, iremos com esse corpo. Aqueles que dormem, um dia terão seu corpo, porque ninguém vai à presença de Deus sem o seu corpo. Até aqueles que vão para o inferno vão ressuscitar, vão ter um corpo para ir para o inferno com corpo, alma e espírito. Completo, irmão. Então Deus está preparando a sua colheita. Essa grande colheita é eu e você. Por isso que eu falei assim, grava essa palavra, primícia. Cristo é a nossa primícia. Assim como Ele ressuscitou, Ele promete que um dia cada um de nós, aleluia, estaremos para sempre com Ele. É promessa, irmão, para mim e para você. Nós não estamos órfãos, mas hoje eu não vejo Cristo. Exatamente. O Cristo, o Espírito Santo habita em nós. Ele anda conosco. Um dia Deus andou por cima, outro dia Ele andou no meio, mas hoje Ele anda em nós. Ele anda em mim e anda em você. E seguindo a plantação, naquela época era proibido você recolher tudo. Você tinha que deixar uma parte daquilo que você vai recolher. Lembra de Noemi? A sua nora ia lá recolher, levava uns feixes para ela. Boaz ajudou com aquelas cobras que ficavam. Era por causa disso, ficava uma parte que era para aqueles que não tinham condições. Era no andamento de Deus. Então, permite, quer dizer que se eu não for agora, eu vou ter chance. Irmão, não pensa assim. Não pensa assim, se eu não for nessa plantação, eu vou depois. Irmão, quando Jesus vier buscar a sua igreja, Ele buscou. A segunda, quando Ele vier com os santos, Ele vai vir para Israel, aqueles que ficaram, aqueles que o rejeitaram. Então não pensa, depois eu vou ter tempo, porque depois eu posso não ter tempo. Mas o tempo que Deus nos dá sempre é agora. E aquilo que Ele verteu ali na cruz é para que eu e você usufruímos parte agora, mas o total está no futuro. E é tão grande, tão maravilhoso que a nossa mente não pode se aperceber. Então, irmão, que essa palavra possa ficar no nosso coração. Creia que a palavra de Deus, que assim como um dia Ele veio e foi, assim um dia Ele também voltará para estar comigo e contigo para sempre. Cara a cara, face a face, porque assim como um dia Ele é, você e eu também seremos. Amém? Então, que os irmãos possam meditar nessa palavra, continue buscando a de Cristo, não deixe que as barreiras e o impedimento venham a te desviar, te sucumbir, mas confia na palavra de Deus, porque o que Deus preparou para ti é maior daquilo que você anda esperando. Uma coisa maior e maravilhosa é aquilo que Deus preparou para mim. Amém. Glória a Deus.